Na cidade pulsante e cinzenta, onde arranha-céus se erguiam como monólitos de concreto contra o céu noturno, havia um segredo soturno que assombrava os becos escuros e vielas desoladas. Sob o brilho frio da lua cheia, uma maldição ancestral transformava os rios de asfalto e aço em palco para a dança macabra de um ser temido e desconhecido e o lobisomem urbano. Aos olhos de muitos, Robert Stark, um homem de aparência comum e sorriso gentil, caminhava entre os seres urbanos sem levantar suspeitas. No entanto, sua existência escondia uma dualidade aterrorizante, desencadeada sempre que a lua alcançava sua plenitude. Robert era um homem assombrado por uma linhagem de lobisomens, uma maldição que remontava a séculos e que, na cidade moderna, encontrava um novo cenário para sua selvageria. A cada lua cheia, a transformação ocorria. Robert se encontrava envolto em dor e angústia enquanto sua forma humana cedia lugar à besta interior. No início, a metamorfose era acompanhada por um torpor de lembranças, mas à medida que a fera ganhava controle, as ruas se transformavam em seu território de caça. O rugido do lobisomem urbano ecoava pelos becos e praças, causando arrepios na espinha daqueles que se aventuravam pela cidade adormecida. As vítimas, restava apenas o eco de seus próprios passos apressados, os olhos arregalados na escuridão, e o presságio de que algo maligno os espreitava nas sombras urbanas. As lendas e boatos começaram a se espalhar pela cidade, criando uma atmosfera de paranoia e medo entre os habitantes noturnos. Com o tempo, o lobisomem urbano tornou-se mais do que uma ameaça noturna. A cidade começou a murchar sob a névoa do terror, seus moradores evitando o crepúsculo como se a própria escuridão fosse contagiosa. Psicólogos e estudiosos tentaram decifrar os padrões do monstro urbano, mas suas tentativas foram em vão. Robert Stark, durante o dia, era um homem aparentemente normal, sem traços de sua natureza selvagem. Os traumas se acumulavam à medida que a cidade era envolvida por uma atmosfera sombria e as histórias de encontros aterrorizantes se multiplicavam. Quem antes se aventurava nos parques e praças agora evitava até mesmo a luz da lua cheia. A cidade que nunca dormia agora tremia de medo ao cair da noite. Enquanto o lobisomem urbano continuava seu reinado noturno, uma força interior lutava dentro de Robert Stark. Ele buscava uma cura para sua maldição, um meio de libertar a cidade de sua própria sombra. No entanto, a busca por redenção estava repleta de obstáculos e sacrifícios. À medida que a lua cheia voltava a iluminar os céus, a cidade ficava em suspense, aguardando o próximo capítulo do conto sombrio do lobisomem urbano. O terror persistia, e a linha entre homem e besta, cidade e selvageria, tornava-se cada vez mais tênue. Enquanto as garras da maldição se aprofundavam, a cidade mergulhava em um abismo de desespero, onde a única luz era o luar sangrento que revelava as sombras ocultas e os segredos mais obscuros da metrópole. Nenhum remédio parecia eficaz. A maldição que se entrelaçava em seu ser resistia a qualquer tentativa de exorcismo ou cura. Enquanto isso, a cidade continuava sua espiral descendente no abismo do medo. As notícias do lobisomem urbano chegaram aos ouvidos de uma investigadora determinada, Helena Santos, cuja família havia sido uma das vítimas da fera. Determinada a desvendar o mistério e pôr fim ao reinado de terror, ela se lançou em uma jornada que a levaria aos recantos mais sombrios da cidade. A investigadora mergulhou nos registros antigos, consultou peritos em mitologia e buscou a ajuda de curandeiros e ocultistas. Cada pista levava a um beco sem saída, e as testemunhas eram relutantes em compartilhar informações, enredadas pelo medo e pela desconfiança que a presença do lobisomem urbano espalhara. Enquanto Helena perseguia a verdade, Robert Stark continuava a lutar contra a dualidade de sua existência. As noites eram marcadas por caçadas brutais e rugidos que ecoavam nos corredores de concreto. Durante o dia, a angústia se apossava dele, pois ele via os estragos que sua outra forma causava na cidade que amava. Uma descoberta chocante lançou uma nova luz sobre a origem da maldição. Nos arquivos esquecidos, Helena encontrou registros de um antigo culto que adorava uma divindade obscura, uma entidade cuja ira se manifestava na forma de um lobisomem. As conexões entre os cultistas e a linhagem de Robert eram indiscutíveis. Determinada a quebrar o ciclo, Helena buscou uma aliança improvável com Robert Stark. Juntos, embarcaram em um ritual ancestral que os levaria às profundezas da escuridão, enfrentando o pior dos medos.
Sob o luar sangrento, no epicentro da cidade que agora se debatia em agonia, Helena e Robert desencadearam um confronto com as forças sobrenaturais que governavam a maldição. Uma batalha épica entre a humanidade e a besta se desenrolou nos recantos ocultos, enquanto os gritos e rugidos reverberavam pelos prédios abandonados. A cidade estava à beira do colapso quando, finalmente, a besta dentro de Robert foi subjugada. A maldição começou a desaparecer, e a cidade mergulhou em um silêncio desconcertante. A lua, antes testemunha de terror, agora iluminava uma paisagem transformada. Helena, exausta e ferida, observou Robert se transformar de volta em sua forma humana. Ambos encararam o preço que pagaram para libertar a cidade do pesadelo. O lobisomem urbano agora era apenas uma lenda, uma lembrança distante de um capítulo sombrio que a cidade estava pronta para esquecer. A cidade começou a se recuperar, as feridas cicatrizando lentamente. Helena, agora vista como uma heroína, dedicou-se a proteger a cidade de futuros males sobrenaturais. Robert, libertado da maldição, optou por um caminho de redenção, trabalhando incansavelmente para reparar o dano causado por suas noites de selvageria. Enquanto o sol nascia sobre os arranha-céus e as sombras recuavam, a cidade respirou aliviada. O luar sangrento tornou-se apenas uma lembrança, e a metrópole, uma vez envolta em trevas, floresceu sob a luz da esperança renovada.